Muito bem, meus amigos, esse é o nossa programação aqui na Minuano nessa manhã. Muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho. Hoje eu tenho o prazer, de voltar depois de muito tempo a conversar com a doutora Sabrina Lasch, que nos traz um tema muito interessante, que é para hoje, que é dependência comunicativa. E nós vamos tratar deste tema com a doutora Sabrina. Seja bem-vinda, bom dia, tá tudo bem, tudo tranquilo? Bom dia, Guinzelli, bom dia quem nos acompanha também, tanto no trabalho quanto em casa, aguardando o almoço ou até mesmo no carro. E satisfação em retomar contigo um baita de um comunicador. Obrigado. E tantos anos de experiência na rádio, tem que voltar mais seguido mesmo, viu? Pois é, nós estamos então... E sempre no Facebook também, né? Estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo nas redes sociais da doutora Sabrina também nesse momento, né? E estamos pelo rádio, pela Minuano. Se você quiser enviar alguma pergunta, fique à vontade, envie aí pelo nosso WhatsApp. Dependência comunicativa, doutora, o que é isso? Bom, no mês passado a gente estava ali na comemoração do mês da independência e eu fiquei pensando muito sobre esse termo, dependência comunicativa. Então a gente nasce, se a gente nasce ouvindo, quando bebezinho a gente vai desenvolvendo a escuta, aprendendo palavras, aprendendo sons e formando palavras. Por volta dos 2 aninhos, a criança é capaz de se comunicar plenamente. Então, ali ela já está interagindo, já está formando frases pequenas. E aí ela vai, ao longo da vida, desenvolvendo habilidade comunicativa, interagindo com o outro através do diálogo. Pois bem, num determinado momento da vida, você fica com surdez. Não importa se é por causa de uma doença, se é por causa do avanço da idade, enfim, e aí você acaba regredindo, se tornando um dependente comunicativo. Aí eu já explico. Quando você pede para que aumente o volume do rádio, para que aumente o volume da TV, quando você pede que repitam o que falaram, quando você está ali constantemente pensando, mas eu não entendi, eu até escutei, mas eu não entendi, você está se tornando um dependente comunicativo, pedindo ajuda para os outros para entender situações de escuta normal. E aí acaba que esse efeito impacta tanto na vida da pessoa que ela evita situações. Então, dali a pouco já não está mais indo à igreja, já não está mais indo a uma reunião, já não está mais indo nem na fila do mercado, para o açougue, para a padaria, porque tem medo de que na hora que vai pedir o produto, alguma coisa que quer, vai ter aquela situação ali de que o atendente falou e você não entendeu muito bem. Sim. Então, a questão da dependência comunicativa, ela pesa sobre os ombros da pessoa e acaba que ela se isola ou pode até tornar-se depressiva e evita situações realmente de sair, porque, Guinzelli, tu é da comunicação. A gente se comunica com quem? Com pessoas. Com pessoas, com né? A gente tem os bichinhos e tudo mais, mas a gente se comunica conversando, olho no olho, com pessoas, o tempo inteiro. Aí você se coloca numa situação, você não está ouvindo bem e você precisa ir ao banco. Resolver uma situação desafiadora, você leva alguém junto, porque você quer ter segurança de que aquilo que está sendo conversado ali, de que você entendeu direitinho, que aquele contrato que você vai assinar, está tudo às claras para você. Mas você precisa ouvir bem para isso, e aí às vezes você precisa de um ajudante, de um tradutor, vamos dizer assim. E aí o familiar entra em jogo, entra em ação. E muitas vezes você está envolvendo 5, 6, 10 familiares nessa situação e não assume que você está dependente comunicativo. Certo. Então, nesse sentido, é o alerta. Às vezes as pessoas relutam em se ajudar, em usar um aparelho auditivo, justamente porque vão achar, é feio, é grande, né? E isso já está até ultrapassado, esse assunto da questão. Todo mundo sabe que os aparelhos são discretos, são pequenos, são tecnológicos. Então, cabe esse autodesafio a querer se ajudar. As pessoas perguntam, mas é o momento, eu preciso usar? Olha, daí a gente explica, tecnicamente sim, o exame mostra que sim,
Mas cabe a pessoa decidir. Aí eu levo a pessoa a refletir assim: bom, de 10 situações comunicativas do dia a dia, quantas tu fica devendo ali, tu sofre? 8? 10? 9? Opa, tá complicada a situação. Dali a pouco não, mas eu ainda consigo me virar. Às vezes eu não escuto que o celular tá tocando, enfim. Sim, né? só que às vezes é muito melhor de combater o problema se tu pegar o problema lá no início, se tu reconhecer que tem essa necessidade. Né? Exato, mas em qualquer situação. Então, até no caso da questão da perda de audição, ela piora muito mais rapidamente se a pessoa não se ajuda, não estimula o ouvido com um aparelho de audição. Então, dali a pouco ela esperou 7, 10 anos para procurar ajuda, estando tanto tempo se privando da audição, porque sim, a pessoa que não escuta bem, ela perdeu muitos sons, ela não escuta mais muitos sons que ela nem sabe que não escuta. E a realidade é justamente essa. A pessoa acaba ficando alheia às situações. Então, por exemplo, assim, nós estamos aqui na rádio, dali a pouco a gente percebe que começou a chover. A pessoa que tem a perda... Não, ela tá ali, nem percebe que, né, ou que caiu um objeto lá fora, que deu uma situação, que tá tocando alarme. A pessoa fica ali totalmente alheia, até que cai a ficha, digamos assim. E a gente observa isso com muitas pessoas, né, que acontece isso e não procuram essa ajuda. No entanto, também se observa, a senhora falou sobre a questão do aparelho discreto, do aparelho. Eu conheço tenho vários amigos, né, inclusive gente da família, que se utilizam do aparelho, né, que hoje estão ouvindo super bem, se utiliza do aparelho que você nem nota que a pessoa está usando. Né? Claro, e outra coisa que a gente sempre tecla, né? Quem é profissional dessa área da fonoaudiologia e que lida com aparelhos auditivos assim como eu, a gente sempre chama atenção por uma coisa. O que chama mais atenção dos outros? É o problema ou é a solução? Às vezes você pode estar ali com um aparelhinho e mesmo que seja grande, eu nem vou dar bola para isso. Né? A pessoa nem quer saber se você tá com um óculos vermelho, grosso, preto, dourado, com detalhes, a mesma coisa um aparelho. Ninguém tá nem aí. Às vezes é a própria expectativa da gente com relação ao que os outros vão pensar que nos prejudica, que cria essa dificuldade. Então, assim, chama mais atenção o problema. Você vai ser lembrado muito mais pela sua dificuldade. Eu nem vou puxar assunto com fulano, eu tô vendo ele ali no mercado, mas é difícil, ele não me escuta bem. Dali a pouco, né, as pessoas acabam desviando de uma situação comunicativa contigo, que poderia ser bem agradável por conta da dificuldade de entrosamento ali no diálogo, né? Doutora, um dos sintomas nesse caso é, por exemplo, está acontecendo uma conversa próxima a você e você não está observando isso, não está conseguindo ouvir isso, e aí você não participa nem dá bola. Isso é um dos sintomas. Claro. Situações, por exemplo, assim, nós estamos aqui, nós dois, e tem um grupinho falando. Realmente, dali a pouco é difícil eu ficar com o ouvido ali ligado em tudo, entender tudo que estão falando. Isso é desafiador até para quem escuta. Mas eu acredito mais que é a questão de que você percebe quando você falou, por exemplo, assim, será que vai chover hoje? A pessoa dá uma risadinha e concorda, às vezes só concorda com a cabeça, nem sabe direito o que foi falado, e aí você corre o risco ainda de concordar com uma coisa que, né, se for falar só sobre o tempo, ainda bem, mas dali a pouco é um assunto sério. Exato, e aí você ficou, a gente percebe muito assim pelo olhar da pessoa que ele fica perdido, por aquela balançada na cabeça, por uma risadinha, e aí a pessoa acaba desviando do assunto. Por quê? Porque às vezes já tá constrangida de pedir 3, 4 vezes para repetir. Tem gente que sim, tranquilão, fala mais alto que eu, sou surdo mesmo, não entendo muito bem, tu tem que falar bem alto comigo. Né? Tem gente que já leva numa boa, mas tem gente que ainda tenta disfarçar e acaba sofrendo com isso, e no final do dia
Nós estávamos falando de canseira antes de entrar no ar. A pessoa sente uma canseira por tentar ouvir o dia inteiro. Mas é verdade. Ela tá atrás, também. assim, ó. Eu tenho vários relatos disso. A pessoa fica atrás de situações ali e ela tá ali se esforçando cognitivamente. O cérebro tá tentando ir atrás de uma situação que ele não consegue. Que se ele tivesse aquela bengala, que eu sempre chamo o aparelho auditivo de uma espécie de bengala para o cérebro, ele conseguiria dar conta do recado. E lógico, é mais difícil situações desafiadoras, assim, com mais gente conversando, até para quem usa aparelho. Sim. Isso é fato. Para gente que escuta e para quem usa aparelho. Mas são algumas situações pontuais no dia a dia, né? Então, a gente tem relatos, assim, de pessoas que não escutavam o sininho na igreja, de que não conseguiam acompanhar um culto, uma reunião, e que conseguem agora ter essa independência comunicativa. Né? Eu e a minha esposa já nem proseava mais à tardinha porque um não entendia o outro, a gente já não estava mais tomando chimarrão. Então, são situações às vezes que se tornam tristes do dia a dia. Até porque, até nos negócios, né? Daqui a pouco Claro. a pessoa está realizando um negócio, está conversando para negociar alguma coisa, e se não ouve direito, não entende direito, fica difícil, né? Complica. Mas tu tocou num assunto até que acontece corriqueiramente lá na clínica. Eu prefiro que esteja alguém junto. Algum familiar junto, para que fique tudo bem esclarecido. Porque você estar negociando com quem não escuta, precisa ter muita certeza de que o outro entendeu. O né, 21 anos conversando com pessoas que não escutam todos os dias. A gente já tem alguns trejeitos, já mexe mais a boca, já fala de uma forma mais elevada até. É uma coisa que até trago para cá, né? Tô um pouco falando meio alto, daí vocês vão lá e dão uma baixadinha. Aqui na rádio o importante é falar alto, né? Claro, né? E claro. Mas aí, às vezes, a gente leva isso para o dia a dia também. Mas justo pelo fato de estar trabalhada já nesse sentido de ter que falar com quem não escuta. Mas não é todo mundo que sabe disso, né? Que precisa se expressar mais claro com quem não escuta bem. E eu acredito que é muito responsabilidade da gente procurar ajuda. Eu uso óculos, então quando eu percebo que já não estou conseguindo mais ler muito bem, bora renovar o exame, bora renovar o óculos. É uma coisa que me prejudica, estar sem óculos para trabalhar. Então, eu acredito que a pessoa também precisa, o difícil é aquela fase de se habituar à questão. Né? E muitas vezes não, por quê? Porque a solução, ela entra como um padrão ouro naquele momento. A solução, ela cai como uma luva e a pessoa pensa assim, meu Deus, por que eu não comecei antes? No caso de ouvir, eu já ouvi, inclusive, testemunhos de pessoas que falaram, nossa, estou me sentindo super bem, eu não escutava nada e não me dava por conta. Hoje estou usando o aparelho, estou escutando normal. Então, isso é, sem dúvida, importante. A senhora trouxe frase do dia? Trouxe. Me lembrei de uma Mas situação. Antes da frase do dia, eu tenho um comentário para fazer, porque ontem aqui eu fiz um comentário relativo à rádio, né? Nós chegamos a 1.457.000 visualizações nos últimos 30 dias. Fora YouTube, nossa, que bacana. Né? Mais que não foi somado. Passou de 1,5 milhão de visualizações nas nossas redes sociais. E ontem a rádio completou 10 anos. Nós não promovemos festas e tal este ano, até por toda aquela situação de calamidade que o Estado viveu, enfim. Então nós ficamos mais numa comemoração interna com esse grande resultado. E eu citei todo o pessoal que trabalha e que colabora com a gente. E a senhora foi uma das citadas, porque está boa. Há tanto tempo com a gente. Obrigada pela referência, pela lembrança. Agora a e frase parabéns, do dia. parabéns, porque uma empresa só se mantém também em pé, fruto de muito trabalho e dedicação. Isso a gente enxerga também no dia a dia de outras empresas, né? Tá certo. E me lembrei de uma situação que um senhor me disse assim, Sabrina, eu era o homem da chave. Porque ele andava com um molho de chaves na cintura e ele, ao chegar nos lugares, ele já era reconhecido pelo homem da chave. Depois que ele começou a usar aparelho, ele se irritou com aquele molho de chave. Que ele na verdade, não escutava que ele fazia tanto barulho assim com a chave. Então pensa, né?
complicado. Tu consegue ler? Consigo. A senhora quer que eu leia a frase? Quero. Tome suas decisões de acordo com o local aonde você quer ir, não baseado em onde você está. Doutora Sabrina Lache. Acredito. Não fui eu que inventei, tá? Eu coloquei só a logo ali da clínica, Sim, porque tem é o um logo da clínica. potinho lá que os clientes tiram a frase, podem levar na Eu carteira. vou repetir. Tome Repete. suas decisões de acordo com o local aonde você quer ir, não baseado em onde você está. Resumindo, visualize onde é que tu quer chegar. Tá Às certo. vezes, onde é que a gente tá, não tá numa situação tão favorável, mas a gente quer mudança, Sim. quer transformação. Então, pode estar tudo numa ruim agora, mas pensa lá, se coloca lá na frente com aquilo pronto. Eu vou deixar aqui, ó, para deixar na mesa, Certo. na mesa de som, para que vocês possam relembrar. Tá bom. Então, tá bom. Obrigado, Uma doutora ótima Sabrina. semana, até a próxima. Até a próxima. Vai ser um prazer recebê-lo na próxima quinta-feira. Estarei aqui ainda, porque a América Marques está de férias até dia 28. Então, nos reencontraremos quinta-feira que vem. Exatamente.